Instagram, pessoal no Instagram, se por acaso ficar travando, a plataforma do Instagram está funcionando um pouquinho menos durante essa quarentena, porque os provedores tiveram que diminuir a qualidade para dar conta de todo mundo que está trabalhando online, fazendo tudo online, conseguirem acessar. Então, beleza. Vamos nos introduzir de novo. Meu nome é Bárbara Pessali Tudo de novo. Marques, eu sou a diretora do Bastidores e a gente está com essa programação de quarentena exatamente para trazer um pouco de teoria para a nossa dança. O Bastidores é um centro de treinamento, de pesquisa, que busca diminuir um pouco essa lacuna que a gente tem entre a produção da pesquisa científica e a prática da dança. E aí, para poder trazer esse conhecimento científico de forma mais acessível aos professores e bailarinos, a gente está convidando pesquisadores, profissionais que trabalham com dança, que têm esse pensamento mais frentex, como diz meu pai, a frentex, para poder discutir um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento da performance dos bailarinos e também para que eles tenham uma carreira mais longa e saudável. E hoje a gente tem aqui a super Clara Fischer Gam. Não vou apresentá-la, porque senão vou ficar 1 milhão de anos falando bem aqui dessa pessoa. Mas queria que você se apresentasse, Clara. Quem é você? Quem é Claro. você? O que você faz? Qual a sua experiência com dança? Do que se Do alimenta? que se alimenta? Qual a sua formação acadêmica? Qual o tipo do seu pijama? Tô brincando. Então, primeiro, Bárbara, queria muito agradecer esse convite, agradecer aí a toda a equipe do Bastidores por essa iniciativa que, como a gente estava falando, é essencial, e indicar a todos que realmente acompanhem a programação, que a programação de abril já saiu, né, aliás. Sim. Está maravilhosa. Eu sou a Clara Fischer Gam, sou do Rio de Janeiro, sou mestre em ciência da dança e eu atuo como treinadora física. Eu sempre falo que a minha história da dança ela é um pouco diferente da maioria dos nossos colegas e talvez dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, porque o meu encontro com a dança aconteceu numa idade avançada, né? Quando eu era pequena, claro, passei por baby class, fiz aquelas aulas de dança e tal, mas não passei muito disso, assim, eu sempre gostei muito de dançar, mas eu era super tímida, super, super, super. E aí, no fim das contas, eu fui seguindo outro caminho na minha vida, sem nenhuma conexão com o corpo em geral, até que quando eu tinha 15 anos, eu comecei um quadro de dor crônica, que foi progredindo por mais 5 anos, até me impedir completamente de mover. E eu fiquei nessa história toda 3 anos sem diagnóstico, realmente vivendo dia a dia com dor e limitação e sem saber muito o que fazer em relação àquilo, né? Aquela coisa, você vai em 1000 médicos e ninguém sabe o que você tem, essas coisas, né? Quando eu recebi o diagnóstico... Para tudo. Uhum. Como assim? Para tudo. Para tudo. Como assim impedida completamente de mover? Explica um pouco melhor isso aí. Então, eu era muito nova, né? Então, aos poucos, eu ia sentindo que eu sentia muita dor ao me mover e tinha dias que eu realmente não conseguia andar, me deslocar, assim, sabe? Eu conseguia me deslocar, mas eu, por exemplo, deixei de ir para a faculdade algumas vezes porque eu não conseguia subir a escada da faculdade. Então, isso estava me impedindo de me mover para realizar as minhas atividades cotidianas. E, enfim, ia variando, né? Dia a dia. Tinha dia que eu realmente não conseguia andar, sabe? Tinha dia que eu só sentia muita limitação. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu já estava na faculdade, eu cursava Ciências Sociais. Então, a minha ideia de futuro era bem diferente do que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Eu queria fazer pesquisa de campo, que até de certa forma parecido com a atual, mas assim, numa outra área, enfim, bem diferente. E aí eu tive esse diagnóstico de espondilite anquilosante nessa época, que é uma doença autoimune. E isso virou minha vida completamente de cabeça para baixo, assim, né?
E foi a partir dessa experiência de muita dor e limitação que o movimento surgiu para mim, porque para quem conhece aí, para quem não conhece um pouquinho da espondilite, falando assim de uma forma bem vulgar, sei lá, ela tem uma coisa que é como se fosse quem tem artrite, essas coisas, que você perde a mobilidade mesmo articular, você perde a capacidade de se mover, né, de fazer movimentos articulares. A articulação é como se ela secasse, ela vira osso. E aí, nesse processo, você fica com grandes inflamações e tal. E uma você tem um tratamento medicamentoso, mas o principal é movimento. Então, para eu poder voltar a andar, voltar a fazer minhas coisas, eu precisava me movimentar. Foi assim que o movimento acabou vindo para mim, assim. Então, foi uma coisa que realmente mudou completamente a minha vida, influenciou totalmente a minha formação acadêmica, porque eu acabei saindo da faculdade, fiquei um tempo fazendo fisioterapia, RPG, pilates, passei por um monte de práticas de movimento diferentes, até que eu decidi fazer o curso de licenciatura na Faculdade Angel Viana. Eu não sei se o pessoal que conhece a Angel, mas a Angel é uma grande educadora da dança no Rio de Janeiro, que tem uma abordagem mais somática e terapêutica da dança. Então, eu fui para lá para me enraizar no meu próprio corpo, assim, com essa intenção. Foi um desafio imenso, mas ao mesmo tempo uma descoberta muito grande, essa coisa da dança para mim. E eu posso dizer assim, com certeza que a experiência somática, as práticas somáticas e essa coisa do prazer do movimento, de você encontrar num lugar de muita dor, muito prazer, né? Salvaram a minha vida, de verdade, assim. Eu posso falar que eu fui salva pela dança. Amém. Amém, né? Amém. Nossa, é uma história muito sofrida, mas é uma história muito bonita, né, Clara? Porque é uma história de superação e de uma superação que mostra na prática o que a gente vê tanto na teoria, que é exatamente o benefício que a dança traz para o ser humano, não só na saúde física, mas na saúde mental, na saúde de todos os nossos corpos, vamos dizer assim, né? Sim, totalmente. Imagina, isso foi há algum tempo, mas assim, hoje em dia, até a gente pode falar sobre isso um pouco depois, mas acho que a Aline Reis deve ter falado muito sobre isso, né? Mas essa função da dança como função terapêutica mesmo para várias populações, né? Sim. Então, eu vivi isso na pele. A Aline, gente, para quem não sabe, a doutora Aline Haas foi uma das nossas convidadas aqui na live da programação de Quarentena Bastidores e ela falou exatamente sobre a pesquisa de pós-doutorado dela sobre dança e Parkinson. Então, quais são os tipos de dança que influenciam como, em quais sintomas do Parkinson. Então, para quem perdeu, essa live está no nosso canal do YouTube, do Bastidores, e também na nossa plataforma de ensino à distância, onde esta live com a Clara também vai estar depois que a gente sair online. Então, para quem perder um pedacinho ou a live completa, vale a pena conferir. Então, continuando, Flor, aí você foi, descobriu esse diagnóstico, né? E descobriu também a dança na sua vida mais como, mais do que terapia e tratamento, como também uma vocação para sua profissão, né? Aí você estava falando das suas mudanças. Ah, não. Estamos ouvindo? Sim? Oi. Voltemos. Oi. Voltou. Na hora que para o negócio, a gente para até de respirar, né? Fala assim, ai meu Deus, a conexão caiu. Aí você para até de respirar. Mas aí a gente volta a respirar também. Eu estava fazendo exatamente a pergunta em relação a você encontrou a dança como forma de tratamento e também como uma nova profissão, né? Sim, justamente. Assim, eu nunca tive a intenção de ser bailarina profissional, mas essa história toda que eu contei na verdade, no fim das contas, para explicar como eu vim parar onde eu tô hoje, né? Porque nesse momento eu comecei a conviver muito com o povo da dança e, né, tá ali com o dia a dia de pessoas que eram bailarinos profissionais e estavam realmente se preparando para seguir essa carreira.
E eu comecei a ver como essas pessoas se lesionavam, assim, era uma enfermaria todo dia. E aí eu fui percebendo isso, que também na faculdade não se falava em preparação física para dança. Eu tinha só uma amiga na faculdade que era uma pessoa que pensava parecido comigo, e a gente ficava, cara, a gente tá tendo só aula de técnica e aula de prática somática, e não tem um momento de você trabalhar aptidões físicas mesmo, né? E assim, isso falando, gente, ó, não tô falando de jeito nenhum que eu acho que técnica é ruim, que tinha que ter menos técnica e nem menos prática somática, muito pelo contrário. Técnica é indiscutível, porque se você é bailarino, é o que você tem que fazer. É a técnica que você escolheu, as técnicas que você precisar. Desculpa, Flor, mas deixa eu fazer um comentário. Fazer, não. Aprimorar, vamos dizer assim, porque fazer dá aquele sentido de repetição, e a gente sabe que De repetição volume, né? de volume, pois é, e a gente sabe que não é a quantidade, mas é a qualidade, né? Então a técnica é a capacidade que a gente vai ter que aprimorar, e qual que era a outra? Prática somática, né? E justamente, então, assim, claro que você tem que fazer técnica com essa função de aprimorar o que é a sua carreira, óbvio. E as práticas somáticas, eu acho que elas são parte essencial da preparação do bailarino, mas é um outro tipo de preparação. Ela é diferente da preparação de aptidões físicas, que é o que a gente vai falar hoje, força, potência, condicionamento aeróbico, entre outras, né? Isso. Então, nessa época, eu me dei conta disso, e aí, quando eu fui fazer estágio na faculdade, eu criei umas aulas de preparação física para bailarino. Então, foi o primeiro contato, primeira experiência que eu tive fazendo isso. Nessa mesma época, eu tinha me formado em Pilates, então eu estava trabalhando já com o público geral. E aí, quando eu cheguei ao fim da faculdade, eu descobri a essência da dança, que quando isso acontece na sua vida, gente, não tem volta. Eu lembro também, na minha, foi tipo assim... Luz. É um momento mágico de luz e glória, assim. Então, para quem não conhece a ciência da dança, gente, ela é um ramo da ciência do movimento, assim como a ciência do esporte também é um ramo da ciência do movimento. E ela tem por objetivo entender formas de melhorar a performance em dança e reduzir lesões de bailarinos. Mas também tem, como a gente estava falando até hoje mesmo, esse objetivo de entender como a dança em si pode ser uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida e outros fatores da vida cotidiana na população geral, ou atuar de forma terapêutica para populações específicas. Então, isso é um pouco da ciência da dança. E aí acabou que com isso eu fui para a Inglaterra para fazer o meu mestrado em ciência da dança no Trinity Lab and Conservatoire, com esse interesse específico na preparação física. E aí a pesquisa que eu desenvolvi lá foi sobre treinamento aeróbico para bailarinos. Depois eu voltei para o Brasil. Chegando aqui, eu vi que para eu conseguir trabalhar, eu tinha que me formar em educação física. Então vamos lá, mais uma faculdade. Yupi! Aí eu fiz 3 anos e meio de educação física e me formei. Nessa mesma época que eu tinha chegado no Brasil, imagina, sedenta, porque eu fiquei 2 anos, né, na Inglaterra, quase 3, direto mergulhada nesse mundo da ciência da dança, mas sem saber muito o que estava acontecendo no Brasil em relação a isso. Então, assim que eu cheguei para o Brasil, eu fui atrás para ver quem eram os pesquisadores que atuavam na ciência da dança aqui no país. E aí foi assim que a gente se conheceu, né, Bárbara? Aí ela me achou, aí eu achei Achei. ela, e a gente nunca mais se desgrudou, tirando que eu tô aqui na Inglaterra e ela tá no Brasil. Mas Com esse pequeno detalhe. grudou a alma, né? E os trabalhos. O corpo Sim, físico tá longe, mas o resto tá tudo junto. com certeza. E aí a gente se conheceu e conheci outros colegas que até fizeram parte aqui do programa do Bastidores, como a Arine Reis, que a gente estava falando, a Flora Pita, que falou com vocês também aqui, Sobre e o Adriano Andeor. Bittar. E o Adriano Bittar, que falou sobre o trabalho dele no Basileu França e na Quasar, e da terapia crânio-sacral. Exato. E a Andreja vai falar também. Ótimo. Sim, E a Andreja Picon também. Isso. E aí, nessa época, então, assim, eu criei esse grupo que se chama Ciência da Dança Brasil no Facebook,
para conectar esses profissionais, e também fiz uma série de entrevistas com todos esses pesquisadores, que está lá, aliás, traduzida em português no blog da Associação Internacional de Medicina e Ciência da Dança. Também está no blog do Bastidores, porque eu copiei o Ah, link. arrasou. Então, pode entrar lá no nosso blog que também tá lá. E aí, então conta pra gente, você quer falar primeiro um pouquinho da sua pesquisa ou de alguma outra capacidade de alguma outra capacidade física Uhum. antes? Então, só para fechar, para vocês saberem o que eu fiz com isso tudo, né? Ah, é Eu verdade. fundei um projeto chamado Corpos Aptos Gestos Livres, que foi uma série de cursos de preparação física para dança, intensivos para bailarinos freelancers, e que tinha esse objetivo de dar tanto a vivência de preparação física, como também ser uma vivência informada, ou seja, que vocês também pudessem aprender coisas, entender esses elementos da preparação física e também de avaliação de movimento. E aí, o que eu faço atualmente? Eu continuo trabalhando com bailarinos freelancers, com serviços de personal trainer, avaliação de movimento e também de consultoria de treinamento à distância. E eu sou treinadora física em 2 estúdios diferentes aqui no Rio, chama Ateliê Corporal, do El de Encarnação, que eu faço treinamento pós-reabilitação de lesões para um público geral. E o outro é o Estúdio Igarashi, fundado pela Lu e o John Igarashi, onde eu faço treinamento físico para performance para o público geral. E eu continuo atuando como pesquisadora, com produção científica, enfim, dentro dessa área sempre da preparação física. Além do aeróbico, eu também faço pesquisa sobre potência, enfim, vou falar um pouquinho mais aí. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês a gente vai ficar falando hoje sobre por que a força, a potência e o condicionamento aeróbico são importantes para o bailarino. Então, só para a gente contextualizar aqui, que eu sei que a gente está tendo muitos públicos diferentes assistindo, tem gente que é bailarino, tem gente que é da área da saúde, tem gente que é professor de dança. O que são essas coisas, né? Então, o que é capacidade aeróbia ou resistência aeróbica, né? Tem alguns nomes aí que a gente pode chamar. É a capacidade do nosso sistema cardiovascular de fornecer oxigênio para os músculos e a capacidade desses músculos de extrair oxigênio para gerar energia. Na prática, o que é isso? Em movimento, em termos de ação, é o quanto você consegue se manter em movimento sem fadigar. Por exemplo, uma bailarina de corpo de baile, ela precisa ficar em cena muito tempo ali durante um mesmo espetáculo. Então, isso vai exigir dela uma capacidade aeróbica. A potência muscular também tem outros nomes, como explosão ou força rápida, que talvez você já tenha escutado por aí. A definição mecânica dela é que ela é o produto de força e velocidade. Então, ela é a produção de força do músculo pela velocidade de encurtamento da musculatura. Na prática, é você conseguir realizar um movimento forte que, ao mesmo tempo, é rápido, com velocidade. O melhor exemplo disso na dança são os saltos. Bárbara, perguntou alguma Desculpa, coisa? é porque eu vou também pensando aqui, vou ficando doida, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, nessas capacidades físicas, normalmente a força e a velocidade são capacidades quase que antagônicas, né? Vocês já ouviram falar aquela expressão de que não adianta ser forte se não for preciso? Ou seja, quando você está fazendo um movimento com força e você aumenta a velocidade, normalmente o que acontece? A gente até descoordena. Então, a potência é exatamente o trabalho que você faz para você dar conta de fazer um movimento com força e velocidade ao mesmo tempo. E isso é muito importante de ser trabalhado na dança, porque é exatamente a hora que o bailarino vai lesionar no palco, porque ele tem que fazer uma sequência de grand jetés numa coreografia, por exemplo, e ou ele perde a velocidade daquele movimento, então, ao invés de abrir a perna lá no salto, ao invés de fechar a perna com rapidez necessária para poder aterrissar, ele não dá conta de fechar com aquela rapidez e acaba torcendo o pé, aterrissando de uma forma inadequada. Então, esse, assim, é só para ficar um pouquinho mais claro no contexto da dança, isso tudo que a Clara está falando. Exatamente. Entradas e saídas rápidas do chão também, totalmente.
E aí tem a força muscular. A força muscular, a definição é a capacidade de produzir força contra uma resistência externa. Ou seja, é basicamente você conseguir mover um objeto pesado ou mover o seu corpo sendo um objeto pesado. Por exemplo, se você, sei lá, tá de cabeça para baixo, fazendo uma parada de mão, e você vai ter que empurrar o chão para sair dali e fazer uma outra coisa, por exemplo. Você está carregando o seu corpo inteiro nas suas mãos, né? Então você está fazendo bastante força nesse tipo de movimento. O que eu acho mais maravilhoso da força é que é exatamente as pessoas acham que força é uma capacidade isolada. E, na verdade, a força tem várias formas de manifestação, né, Clara? Então, quando a gente vai Sim. trabalhar a força em bailarino, não existe uma forma de força apenas. Existem várias formas de manifestação, que é a força rápida, a força máxima, a força de partida. Então, as pessoas acham que simplesmente na academia fazer alguns exercícios de musculação vai trabalhar a força específica para a dança. E, gente, não é assim. E aí eu tô só atrapalhando a Clara aqui para dizer isso, porque Imagina. infelizmente eu vejo muita coisa. Calma, deixa eu refrasear aqui para não falar coisa errada também. Mas tem muita coisa legal sendo publicada online, mas existe um risco muito grande de fazer exercícios sem prescrição e sem orientação profissional. Então, eu mesma, enquanto bastidores, tenho publicado alguns exercícios online, mas eu coloco a observação de que o controle da carga desses exercícios precisa ser feito individualmente para a pessoa que está executando o movimento. Então, não achem que tudo isso aqui que a gente está falando, vocês vão poder assistir uma videoaula, repetir aquele movimento sem prestar atenção, tá? Então, procure um professor, faça aulas online, mas com orientação. Então, continua. Sim, sem dúvida. Eu gosto de falar isso para os meus alunos. Eu falo assim, gente, olha só, a gente não está estudando há, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos só para fazer um que vocês acham que é um treininho. A gente precisou de realmente estudar muito tempo para fazer isso, né? Só Então, depois que você realmente, faz uma faculdade mesmo de educação física, que você estuda é. sobre fisiologia, sobre biomecânica, que você tem uma ideia da dificuldade que é de montar um treinamento eficaz, que você entende isso, né? Mas assim, Sim, sem dúvida. para os Imagina como se bailarinos, a a gente gente começar só. a colocar um monte de tutorial aí para construir prédio. Eu vou amanhã, acho que eu vou construir um prédio hoje. Vou ver um tutorial no YouTube para ver se eu aprendo, né? Exato, exato. Mas justamente isso que a Bárbara estava falando antes, essas capacidades elas se entrelaçam. Então não é uma coisa assim tão encaixotada como a forma que eu estou explicando, mas eu estou deixando assim de uma forma meio beabá para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas elas vão se entrelaçar. Você vai dançar, você vai precisar de todas elas. Por que elas são relevantes para a dança? Primeiro, as capacidades. Oi? Tan, 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 Cortou? tan. Tô só fazendo uma Tan, trilha tan, tan, tan. sonora. Temos trilha sonora. Então, as capacidades físicas em geral, né? Por que elas são importantes para a dança? Um dos argumentos que eu acho assim, mais fortes é o seguinte, gente. Atualmente, a dança, o que ela privilegia é versatilidade estética. E as exigências físicas também estão aumentando. Isso em vários tipos de dança, estilos diferentes. Balé contemporâneo, dança urbana. Cada vez você quer, né, a gente quer atingir, o coreógrafo quer atingir, o bailarino quer atingir um nível mais alto de performance, quer fazer uma coisa que é diferente do que tem sido feita, mais impressionante e tudo mais. E principalmente essa coisa da versatilidade estética tem sido muito valorizada, né? A formação do bailarino hoje em dia, eu acho que ela é muito mais multidisciplinar do que antigamente, né? E então, por isso, os bailarinos precisam ser adaptáveis para atender essas demandas da coreografia atual. As aptidões físicas necessárias para dançar no palco podem variar nessa mesma extensão, ainda que tenham determinantes comuns, que a gente pode falar de alguns estilos de dança ou de outros, e algumas posições, de repente, dentro do balé, que de repente o corpo de baile tem umas exigências um pouco diferentes de uma primeira bailarina e tal, mas de maneira geral existe sim essa necessidade de versatilidade. Então os bailarinos precisam estar preparados para suprir essas demandas, né?
Falando um pouquinho mais especificamente agora sobre a relevância da capacidade aeróbica. Uma das coisas mais importantes é o seguinte, gente. Quando você tem um sistema aeróbico bem desenvolvido, você aumenta a sua energia total disponível no seu corpo. Mesmo quando você está em eventos predominantemente anaeróbicos. Anaeróbicos, enfim, é um tipo de sistema energético diferente do aeróbico. Então, mesmo quando você não está fazendo uma coreografia que tem uma exigência aeróbica, você vai ter níveis aumentados de energia se o seu sistema aeróbico é bem desenvolvido. Então, o que isso quer dizer na prática, né? Você vai conseguir se recuperar, por exemplo, de uma sequência de dança intensa mais rápido se você tiver um sistema aeróbico bem desenvolvido. Quanto melhor for o seu condicionamento aeróbico, melhor será a sua capacidade de evitar a fadiga. Essa Em é a relação a... diferença, né, Flor, sobre os bailarinos que dão conta de fazer um exercício na barra da direita e para a esquerda sem precisar de intervalo, daqueles que precisam fazer para a direita, respirar, parar a música e começar para a esquerda depois. Então, e também dos bailarinos que dão conta de chegar em casa, ter uma boa noite de sono e acordar no dia seguinte descansados, do que dos bailarinos que podem até dormir a mesma quantidade de horas, ter um sono bom, mas não descansar e não recuperar o corpo da mesma forma. Não, isso é importantíssimo, gente, porque o que a gente está falando não é só uma coisa que acontece ali de forma aguda na hora que você está fazendo o movimento de dança. A capacidade aeróbica ela vai te influenciar ao longo do seu cotidiano, ao longo do seu dia a dia. Então, você dar conta de um dia a dia pesado fica mais leve se você tem um bom condicionamento aeróbico, né? No fim das contas, é isso. Eu até diria que a capacidade aeróbica, ela não é nem primordial para a execução da dança, ela seria primordial para a recuperação após um dia de dança, né? É claro que existem diferentes modalidades de dança, vão requerer a capacidade aeróbica de forma diferente. E também lembrando que essa questão da capacidade aeróbica e anaeróbica, me corrija se eu estiver errada, Clara, mas elas também estão relacionadas com a intensidade do movimento e com a duração do movimento. Então, uma dança de salão, por exemplo, um bolero, numa intensidade mais uma menor intensidade, mas que você vai dançar ali por 5, 6, 7 minutos, vai requerer mais da capacidade aeróbica do que um desafio de Don Quixote, que é uma variação de 40 segundos. Exatamente. Isso. Sem dúvida. Tem uma outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas diferenças de exigência e como que isso acontece. Mas só seguindo para a potência agora, então, a potência qualquer movimento que for mais explosivo vai requerer potência, aquilo que a gente estava falando antes, né? Saltos, saídas e deslocamentos rápidos e tudo mais. Quando você precisa ter força e velocidade ao mesmo tempo. Boa parte dos estilos de dança acabam contemplando movimentos explosivos. E a força, para o bailarino, o que ela tem de mais essencial é a prevenção de lesão. A gente estava falando, lógico, que tem várias variações de força. Eu acho que, na verdade, a força também vai determinar outras coisas dentro da performance em dança. Mas, pensando assim em dados, é principalmente a prevenção de lesão, né? Porque já tem estudos aí com bailarinos que relacionam justamente essa redução de força ou de equilíbrio muscular, essa coisa de assimetria e tal, com a taxa de lesões. Aí eu acho que a pergunta que não quer calar é... Por que a dança não prepara para isso tudo? Então, vou parar de fazer isso, daqui a pouco o povo só não vai me bater porque tá online. Então, gente, existe primeiro uma coisa que eu vou tentar resumir porque é um assunto que eu adoro falar, que é a diferença entre exercício físico e atividade física. Uma atividade física é qualquer atividade que tira o seu corpo da homeostase, desse estado padrão, né? Que eu tô aqui agora sentadinha, estou em homeostase. Então, qualquer coisa que você fizer, que seja carregar sacolas de supermercado, que seja arar a terra, que seja carregar seu filho no colo, esse tipo de coisa, é uma atividade física.
Mas isso não quer dizer que isso é um exercício físico. O que é o exercício físico? O exercício físico, ele é atividade física, mas que é planejada, programada e controlada para ter efeitos diretos na melhora do seu condicionamento físico, da melhora de capacidades físicas. Então, eu vou preparar uma série de exercícios para um certo fim, para melhorar a força, para melhorar a potência, para melhorar o condicionamento aeróbico. Isso Nossa, é eu vou diferente? provocar agora, Clara. Vou Venha. provocar. Vão lá, hein? Ou seja, aquele bailarino que está fazendo um exercício, entre aspas, sem controle de carga adequado, sem intensidade, sem duração, sem frequência, sem densidade, adequados para ele, não está fazendo exercício, ele está fazendo uma atividade física que pode até gastar caloria, ajudar no bem-estar, todas aquelas coisas que a gente sabe que atividade física faz. Agora, ele não estaria fazendo uma atividade para melhorar o desempenho na dança, por exemplo. Estou errada? Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. É exatamente Cutuquei isso. agora, ou seja, bailarino em casa que está repetindo o exercício sem saber o que está fazendo. Pense, use o seu cérebro, porque a gente fala para dançar consciência, né? Use o seu cérebro. Você está fazendo um exercício para melhorar enquanto bailarino ou você está fazendo uma atividade física para não ficar parado nesse momento? Então, vamos pensar em relação a isso. E aí, em relação ao bailarino, né? Em relação à capacidade aeróbica do bailarino, o que a gente sabe? Os bailarinos têm baixo condicionamento aeróbico. Isso diversos estudos já afirmaram. Até porque bailarinos clássicos, você diz, né? A gente tem pesquisas sobre clássicos, contemporâneos também, né? Dança urbana, acho que tem um pouco. Até porque é dança aquilo de salão, que a gente uma estava coisa ou falando, outra. né? O dos clássicos é um pouco pior. Acho que é um pouco pior em geral nas pesquisas em relação aos contemporâneos. As coisas que eu li, todos realmente, o são bem clássico é baixos. pior que o contemporâneo, mas o contemporâneo se assemelha a pessoas sedentárias, aí você quase chora, né? Sedentárias. Olha que legal, ou gente, você é um fisicamente sedentário. ativas. Tipo isso. Ou fisicamente ativas. Ou seja, a gente acha que bailarino tá lá arrasando, mas bailarino, na verdade, não tem uma capacidade aeróbica bem desenvolvida. Parte por conta das exigências da modalidade, né? Claro, o que a gente falou aqui antes. A gente não precisa da capacidade aeróbica para dançar, a gente precisa para se recuperar para um próximo dia de dança. Então... E aí, o que acontece que é muito interessante? Essa é uma das pesquisas que eu acho assim, que foi mais groundbreaking, não sei a tradução disso, mas assim, relevantes, marcantes que abriram os olhos, eu acho. Que foi essa comparação do quanto é solicitado de uma aula de dança, de um ensaio e de um espetáculo em termos aeróbicos. E o que foi descoberto nessas pesquisas? Que a aula de dança e os ensaios não têm uma exigência aeróbica. Por quê? Como é que é uma aula de dança, gente? Passa a sequência, que é uma sequência de, sei lá, 1 minuto. Terminou a sequência, o que acontece? Correções, vamos adicionar alguma coisa à sequência, novos movimentos, não sei o que lá, uma pausa enorme. Vamos lá, gente, vamos fazer de novo. Faz. Então, você não tem duração suficiente de movimento contínuo para gerar uma exigência aeróbica. Nos ensaios... Só para contextualizar aqui, Clara, para quem está assistindo, para uma atividade ser considerada aeróbica, a gente estima que o tempo que a duração dessa atividade tem que ser de mais ou menos 5 minutos, né? Exatamente. Só para o pessoal entender, porque nas aulas de dança a gente faz vários exercícios de 1 minuto, 2 minutos, mas a gente sempre tem um intervalo entre um exercício e outro, ou direita e esquerda, ou entre um grupo e outro grupo. Então, acaba que não são classificadas como atividades aeróbicas. Apesar de que
o conjunto, né, de vários exercícios anaeróbicos por uma longa duração acaba entrando dentro da capacidade aeróbica também. Mas são cenas para os próximos capítulos, porque já é uma interpretação mais difícil da capacidade aeróbica, né? Uhum. E aí, em relação aos ensaios, é um padrão parecido, porque você ensaio vai ficar toda hora parando também, e é muito difícil você, em geral, né, você vai construindo aquela peça, aquele espetáculo ao longo de meses, ao longo de um certo tempo, trabalhando em fragmentos, né? Você não fica todo o ensaio fazendo passagem geral de tudo. Então, o que acontece? Também não tem uma exigência aeróbica. Porém, quando chega no espetáculo, você vai ter que ficar em cena por muito tempo. Claro que tem gente que não vai ficar em cena por muito tempo, mas o que acontece é que no espetáculo você está fazendo, não é mais a passagem de fragmentos, você está fazendo aquele geralzão de um espetáculo longo, né? Então, durante o espetáculo, você tem uma exigência aeróbica grande. É o que acontece. Estreou, acabadaço no dia seguinte. Acabadaço. E aí, o que é o relato, que também foi aí, o relato dos bailarinos e que também foi pesquisado dentro de estudos, né? Que foi o seguinte: pô, começa a temporada, tô um lixo. Vai chegando no meio, vai chegando no fim, pô, vou me acostumando com aquilo e vou ficando bem. Por quê? Porque o espetáculo vira um treino, praticamente. Tem uma exigência aeróbica grande que, aos poucos, você, na marra, vai se adaptando àquilo. Você vai ganhando condicionamento aeróbico ali na marra se apresentando. Só que ninguém quer isso. Por quê? Quanto mais cansado a gente está, quanto maior a exigência física, menos a gente tem controle motor. Então, menos você vai ter a capacidade de desenhar o seu gesto com beleza, né? Com graça. Então, ninguém quer chegar no começo de uma temporada, meio mais ou menos, e muito menos se lesionar no meio de uma temporada. Porque, justamente, lembra que o corpo fadigado, ele fica mais sujeito à lesão. E aí, para a gente acelerar aí um pouquinho, vou falar já da potência muscular em relação a isso. Clara, só mais uma coisa. Às vezes no espetáculo a gente não leva em consideração que existe também a realização de trocas de roupa, que você tem que correr de um lado para o outro. Então, tipo assim, você ensaia... Total, você não tá parado nos você não tá bastidores. parado. Você tá trocando de roupa, de sapatilha, e ainda existe uma outra coisa. Durante os espetáculos tem estudos que mostram, e a gente sabe disso, né, que que tem um pouco de ansiedade, tem alguns hormônios, adrenalina, que são secretados. Isso faz com que a nossa frequência cardíaca acelere. A frequência cardíaca, ela faz acelerada, ela come a nossa energia. Então, vamos pensar assim, se a capacidade aeróbica máxima fosse 100, só para 100, eu tô falando um número assim, simplesmente para ser redondo, tá, 100%. gente? Vamos supor que 100%, exato. Vamos falar então de porcentagem que fica mais fácil. Então, se eu tenho 100% da minha capacidade aeróbica, e eu normalmente, dentro de sala de aula, começo dançando a 60% da minha capacidade aeróbica, no espetáculo, só porque eu estou ansiosa e preocupada ali, e tipo, tem que dar certo e tal, só naquele momento, ao invés de começar a 60% da minha capacidade, eu começaria a 70%. Ou seja, eu já estaria meu ponto inicial já sairia mais elevado do que eu faria no começo, numa situação de sala de aula. Então, a gente tem que levar isso em consideração, tá? O que normalmente passa batido, porque o máximo que a gente faz é preparar o nosso corpo para a cena, mas a gente não prepara o nosso corpo também para qualquer situação a mais que venha a surgir. E eu acho que essa que é a nossa... Deixa eu tentar organizar meus pensamentos, gente. Para quem me conhece, você sabe que às vezes minha cabeça funciona mais rápido do que a minha capacidade de falar. A Clara mesmo falou que no final das contas, o espetáculo passa a ser um treinamento.
porque aquela situação, aquela exigência que só acontece no espetáculo, acaba promovendo essas adaptações que o bailarino já devia ter ido para o espetáculo pronto para elas. E aí, Exato. como que seria o ideal? O ideal seria, se para dançar eu preciso de usar 80% da minha capacidade aeróbica, significa que eu tenho que me preparar a praticamente 90, a 95, porque aí na hora que eu precisar usar 80, eu vou estar de boa, vou para casa, vou ficar tranquilão, Gente, é isso. no dia seguinte tô bem, entendeu? A gente usa Pode acabar mais. essa live porque era isso. Tô brincando. Mas é que no fim das contas, gente, isso é a coisa que a Bárbara falou, é a coisa mais importante do que a gente tá falando. Por que força, potência, resistência aeróbica, por que elas são importantes? Porque você quer tirar isso do seu caminho. Você não quer que isso te atrapalhe na hora que você tem que estar pensando em outra coisa. Você tem que estar pensando em levar sua perna aqui. Você não precisa ficar pensando se você vai dar conta de durar nesse espetáculo, ou se você vai dar conta de dar aquele salto tão alto quanto você deu no ensaio. Não precisa ter que ficar pensando nisso, e muito menos se preocupar em se lesionar, ficar dançando com o pé torcido, esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece. O bailarino que vai para casa morto depois de um espetáculo, não tá de parabéns, não. A gente fala, nossa, tô acabado, eu tô de parabéns, ganhei 5 estrelas, dei meu máximo. O espetáculo não é a hora de dar o seu máximo em capacidades físicas, é a hora de dar o seu máximo em capacidades técnicas, porque se você der seu máximo em capacidades físicas durante o espetáculo, você corre um grande risco de se machucar. Exatamente. Então, justamente, para força e para potência, é exatamente essa mesma lógica. E aí, como você faz, no fim das contas, para treinar? Foi isso que a gente falou. Primeiro, vai atrás de um profissional que seja realmente qualificado para trabalhar com esse tipo de público. E você vai ter que seguir treinos que são mais gerais, né? Treinos que são para ganho de força, potência, aeróbicos, e também trabalhar um pouco de forma dentro da sua especificidade. Mas isso a gente pode estar falando de uma outra vez, porque é um assunto enorme. Você dá então umas já 3 vamos combinar lives. uma outra live, porque já tô a fim de discutir esse assunto com você. Esse assunto é ótimo. E Segunda quinzena de abril, já marca aí no seu calendário. Tá ótimo, vou marcar. E aí, no fim das contas, né, como é que você faz para saber, agora que a gente está falando disso tudo, né? Você já está se sentindo tipo, ai meu Deus, e agora? Vou ter que amanhã começar a academia. Ai, não posso, tá tudo fechado. Então, como é que eu fico sabendo se eu tenho ou não tenho bom condicionamento aeróbico? Existem aeróbico, potência, de força, né? Se você tem essas aptidões físicas em dia. Existem vários tipos de teste para isso. Existem testes que são sofisticados em relação a são feitos em laboratórios, são super precisos, precisam de muito equipamento, e outros que são testes que a gente chama de testes de campo, né? Que são testes que você consegue realizar sem muito equipamento. Todos esses testes têm que ser feitos por profissionais, né, qualificados e tudo mais, mas só para vocês conhecerem um pouquinho como esses testes funcionam. Para capacidade aeróbica, o teste que é o geralzão, assim, todo mundo conhece, que é o mais comumente utilizado, é o teste de VO2 máximo, feito em laboratório, com máscara de análise de gás, que em geral é feito numa esteira. Aí o que é interessante? A gente tem alguns testes que são específicos para o bailarino, para a gente testar dentro do gesto motor, dentro da especificidade, dentro de onde você vai realmente precisar executar aquela ação. Então, os testes de campo para condicionamento aeróbico, existe um teste validado chamado DAFT, que quer dizer, é uma sigla para Dance Aerobic Fitness Test. Então, teste de capacidade aeróbica para dança, que usa sequências de dança simulando estágios de condicionamento de uma exigência de aula e uma exigência de espetáculo. E você vai, aos poucos, subindo nesses estágios. E existe uma versão para dança contemporânea, que aí é um repertório de dança contemporânea, e a versão balé é a mesma coisa para o repertório de balé.
Para teste de potência, o clássico é o Wingate, que é feito em bicicleta, uma bicicleta específica que ela vai jogando peso enquanto você faz muito rápido, você pedala, 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 aí ela vai jogando peso para você testar essa força com velocidade, né? E que é feito em laboratório e tal. Mas para dança, o que é o mais indicado, pensando nessa item aí da especificidade que a gente estava falando, é o salto vertical. Que também você pode fazer em laboratório para medir realmente, fazer essas medidas mecânicas, né? Mas existe teste de campo de salto vertical também, que você só mede a altura do salto e você só precisa de um giz, basicamente. Como eu falei, óbvio, os laboratórios vão ser sempre mais precisos, mas você consegue resultados ok também, fazendo com um teste de campo sem muito equipamento. Teste de força mais de laboratório, o teste de força máxima, usando aparatos como a cadeira isocinética, para essa coisa de mais precisão. Mas existem testes de repetição máxima que você faz com equipamentos de musculação. Alerta, não tente fazer isso em casa, alerta. Então não vai para academia, tipo, hoje eu vou fazer um teste de força máxima. Yes. Não, tá, gente? Isso é tudo sempre com um profissional qualificado do seu lado. Que aí você pode fazer o teste de repetição máxima. Eu, pessoalmente, até faço com alguns clientes teste de repetição máxima, mas, em geral, eu prefiro fazer de 3, ou de 5, ou de 8 repetições máximas, que são principalmente para quem não tem tanta experiência de treinamento, eu acho que eles são mais seguros. E não tem testes validados de força máxima específicos para dança, isso não existe, são os testes clássicos mesmo de força. Então, isso é um pouquinho sobre os testes. Na verdade, qualquer teste se você for fazer repetição máxima, você poderia fazer um teste, ao invés de fazer uma extensão de joelho, por exemplo, paralelo, né, que seria o movimento o movimento anatômico, a gente poderia fazer ele andeor, ou seja, com a rotação externa do quadril, e você também daria conta de estimar, por exemplo, um movimento mais específico da dança. Agora, em falar em Sim, específico, claro. Clara, fala aqui pra gente, por que que o Dafit é que chama o Daft? Daft. Por que que o Daft, ele é tão importante para bailarino? Por que que ele seria mais adequado do que o teste na esteira ou o Wingate, por exemplo? Então, foi aquilo que a gente estava falando antes, assim, porque o fator principal desse teste é que ele é um teste dentro da especificidade. O que isso quer dizer? Que ele trabalha pensando no gesto, já dentro do gesto motor que aquele bailarino vai utilizar no dia a dia. Então, é uma sequência normal, como se fosse uma sequência de aula de dança que foi determinada pelos pesquisadores. Então, o que é interessante é isso, que você, ao longo dos estágios, são vários estágios de teste. Então, imagina, um teste que começa fácil e termina difícil. Então, você vai subindo nesses estágios. Os primeiros estágios são com uma intensidade equivalente a uma intensidade de aula, só que não tem aquele intervalinho de correção ou de vamos parar para tomar uma água. Não, é direto, uma sequência atrás da outra, mas pensando mais ou menos em sequências que tem uma intensidade de aula. E aí vai progredindo aos poucos para uma intensidade de espetáculo. Então, vai ter uma hora que se você for fazer esse teste, você vai ou conseguir completar o teste ou não vai conseguir completar o teste. Se você não conseguiu completar o teste, você sabe em que estágio você parou. Se você parou no estágio ainda próximo do de aula ou próximo do de apresentação. Então, imagina, você é um bailarino profissional que tem essa exigência de fazer espetáculo toda noite, não sei o que lá, entrar em temporada, sair de temporada. Poxa, você quer tirar a nota máxima nesse teste, você quer conseguir concluir pelo menos até o final o teste. Se você fez esse teste e você saiu no segundo estágio, no terceiro estágio, você ainda está... Isso quer dizer que você dá conta de fazer só a exigência de aula, você não dá conta de fazer a exigência de performance. E é aquilo isso que a gente estava falando antes, né? De que, na verdade, isso te deixa mais suscetível à lesão, isso te deixa mais suscetível a fazer um movimento
com menos qualidade técnica, tudo isso. E dentro disso, assim, porque uma das coisas que é avaliada é a técnica, tá, gente? Porque é um teste que está usando o vocabulário de dança. Então, quando os avaliadores, eles não vão só ver se você é duro até o final. Eles querem saber se você conseguiu concluir a sequência até o final. Realmente executar os movimentos da sequência com precisão. Então, o sem ideal... abaixar a perna, né? Sem fazendo a mesma altura do Exato. relevé, tem os critérios do teste, né, Clara? Exato, tem os critérios. Então, a ideia é essa, não adianta você chegar no final e tá com aquela técnica mais ou menos, que era para saltar, você só fez um elevezinho, um relevê, sabe? Não, tem que ser realmente concluir direitinho. Ah, é legal. Isso, gente, essa especificidade é muito importante porque alguns estudos que já são inclusive antigos, não são estudos novos, não, eh, mostraram que quando você faz um teste no padrão do movimento que você precisa executar, o seu desempenho ele é mais alto. Ou seja, se você pegar um bailarino e avaliar a capacidade aeróbica dele em um teste de esteira, que é uma coisa que, beleza, ele anda na rua, mas ele não corre, não é um padrão de movimento que ele está acostumado a treinar. A capacidade dele aeróbica pode ser menor do que a realidade. Então, é importante que a gente avalie os bailarinos dentro de um padrão de movimento que eles estão acostumados a fazer. Se você pegar também ciclista, que você vai falar, um ciclista de longa distância vai ter uma capacidade aeróbica boa, né? E foi isso, na verdade, que esses estudos fizeram. Eles pegaram um ciclista que tem uma excelente capacidade aeróbica e colocaram para fazer um teste de VO2 máximo na esteira. E o ciclista não deu conta, morreu ali rapidinho, entendeu? E aí eles viram que, como assim? E aí foram ver que, na verdade, isso estava relacionado com a especificidade do movimento. E isso também é tão importante Exatamente. dentro do treino físico, né, Clara? Porque a gente fala, tem que melhorar a força, tem que melhorar a capacidade aeróbica, tem que melhorar a potência. Mas, apesar da gente fazer treinamentos gerais, que são treinamentos dos grandes grupos musculares do corpo, nas funções anatômicas, a gente precisa principalmente do treino específico para a dança, que é executando os movimentos que a dança precisa fazer. Então, quando você for realizar um treinamento físico, procure profissionais como a Clara, por exemplo, profissionais igual a gente tem na nossa equipe do Bastidores, profissionais que entendem quais são os movimentos de dança para poder fazer um treinamento de força de acordo com essas demandas. Porque simplesmente ir lá na academia fazer um exercício de leg press vai aumentar a sua força geral? Sim. Vai ajudar no seu desempenho na dança? Sim. É o mais eficiente? Não. Porque na hora de fazer o exercício no balé, por exemplo, a gente não faz um développé paralelo, a gente faz um développé andeor. Mas se você não treinar andeor, você não vai dar conta de fazer o movimento andeor. Então, é a hora que a especificidade entra e os profissionais que têm esse conhecimento, que são especialistas em dança, que vão saber tanto prescrever o que a gente falou antes das cargas do treinamento, né? Com a intensidade, duração, frequência, densidade. A maioria das pessoas que devem estar assistindo isso fica assim, o quê? O que é densidade? A única coisa que eu vejo no meu treinamento é quantas repetições eu faço ou quantos quilos eu carrego. Mas não, é muito mais que isso, né, Clara? Sim, com certeza. O planejamento de treinamento, gente, ele não é uma coisa treino A, treino B, é uma coisa que você pensa ao longo de um tempo, você planeja qual vai ser a estratégia que você vai usar com aquela pessoa. Isso inclui o treino A, treino B, mas não é só o treino A, treino B. Tem uma estratégia por trás disso. Mas aí me diz, Clara, como que você faz com seus alunos, já que não tem pezinho e tal? Como é que você controla?
Dá Você uma tá falando palhinha, essa coisa do online? dá uma palhinha aí de como, por exemplo, você trabalha com os seus alunos online, já que a gente não tá na academia, né. Então, assim, Aham. como que eles fazem, de intensidade? Como que é que você controla isso com seus alunos, já que a gente tá nessa quarentena e mudando todas as nossas perspectivas? Exatamente. Tá muito interessante isso, assim. É muita novidade que a gente tem, assim, nesse período e é um momento de se reinventar mesmo, de inovação. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente, ele não é bailarino, mas ele, quando eu perguntei material de casa, ele me falou assim: olha, sabe o que eu tenho feito? Isso, ele estava fazendo um treino da cabeça dele, né? Eu tenho um balde aqui que eu enchi de terra. E é isso que eu tenho aqui. Acabou. Eu tenho um balde de terra. Eu falei, ok, vamos trabalhar com um balde de terra, não é? E aí, enfim, agora está sendo o primeiro programa que eu tô passando para ele. Eu falei assim, bom, você tem noção de quanto pesa esse balde de terra? Como é que é isso, né? Então, assim, é um desafio porque algumas pessoas realmente eu peço que comprem pesos, mas às vezes não dá, ou porque financeiramente não dá, porque realmente esses pesos são caros, mesmo um halter, um kettlebell, são itens caros e que estão acabando, gente. Tá bem difícil já de encontrar nessas lojas online para comprar, tá sendo um desafio para os meus clientes isso também. E então, muita gente acaba não conseguindo comprar e a gente tem que começar a pensar em opções caseiras, né? De como controlar isso de alguma forma. Mas E pensar, e principalmente assim, na verdade, a gente tem que começar a pensar em outras coisas que não são só a carga externa, né? Que eu não falei isso, mas quando a gente trabalha com força, né? A gente tem que pensar no peso mesmo. Você pode pensar no peso, tipo, hoje eu pego, sei lá, 10 quilos, daqui a 3, 4, 5 meses eu tô pegando 12 quilos, por exemplo. Ok, ótimo. Mas você pode usar se utilizar de outras variáveis para aumentar a intensidade de um exercício. Isso pode ser, por exemplo, pensando no movimento, por exemplo, uma flexão de braço. Você pode fazer uma flexão de braço com os pés elevados. Se os seus pés estão elevados, você já aumentou a intensidade. Você pode trabalhar com isometrias, né? Sustentação. Você vai descer na flexão de braço, chega no final da flexão de braço, sustenta, 5 segundos. Trabalhar exercício excêntrico, que é o quê? Você na volta, normalmente a volta dos exercícios, né? É a parte excêntrica. Você vai ralentar, então vou fazer a flexão de braço. Na descida eu vou devagarzinho, vou contar 3, 5 segundos, na subida eu vou na velocidade normal. Então tem outras coisas que a gente pode utilizar, né? Que é isso, é a alavanca, mudar a inclinação, exato, muito legal. velocidade, trabalhar muito com isometria, excêntrico. Isso é algo que faz parte da minha programação de treinamento em geral, mas chegando nessa situação que a gente está agora de quarentena, nossa, isso virou a base do treino, na verdade. Assim, a base de controle de intensidade é essa, porque mesmo quem comprar um peso ou outro, vai comprar um peso ou outro, não vai comprar uma academia de pesos com variações e tal. E aí também Tem você vai alguns. fazer o exercício, você vai comprar um pezinho de 1 quilo, você vai fazer o exercício, vai ficar forte, aquele pezinho de 1 quilo vai ficar defasado ali no cantinho da sua Exatamente, casa. exatamente. Então, assim, essa escolha do peso já é uma coisa meio complexa, que aí eu, enfim, ajudo os meus clientes em relação a isso, assim, porque se você tem que ser um peso que já seja um pouco alto, não pode ser muito leve, porque daqui a pouco ele vai ficar leve para você, e aí a gente vai ter que variar, por exemplo, você segurava, vamos supor, um pezinho assim, sabe? Um pezinho só, pensa um kettlebell que tá aqui na minha mão. Eu vou segurar esse kettlebell que tem, sei lá, 12 quilos. E eu vou fazer um agachamento segurando esse kettlebell. Cara, um disso daqui vai virar fácil para mim. Mas, de repente, eu posso passar a usar esses mesmos 12 quilos para fazer o mesmo exercício com uma perna só. Fazer uma passada, por exemplo. Talvez Uhum. esse exercício com uma perna só ainda seja difícil para mim. Então, é bom ter o peso, eu acho importante ter o peso, mas é isso, para não ficar defasado, você tem que também pensar nessas variações ao longo do tempo. Esse é exatamente o meu caso. Eu tenho 2 kettlebells de 12 quilos e é isso que eu tenho.
em casa, assim, de mais pesado é isso. Tem uns outros pezinhos menores. Então, eu tenho feito isso direto. Eu só faço exercício unilateral, porque para mim 12 quilos de cada lado, 24 quilos, é muito leve para fazer exercício com as duas pernas. Então, estou fazendo quase sempre exercício com uma perna só, usando isso da isometria geocêntrica e tal, mas quase tudo eu estou fazendo unilateral, com uma perna só. E muito Um equipamento importante... que... desculpa, pode Só continuar. uma coisinha rápida. Um equipamento que eu acho, assim, que é um dos principais, assim, para ter em casa, que é muito prático, é o TRX, que é aquela corda... TRX é uma marca, né? O nome do aparelho é treinamento de suspensão, que são aquelas cordinhas que você prende e se pendura e faz os movimentos assim na cordinha. Essas cordinhas, elas trabalham com inclinação. Você muda a intensidade, aumentando a inclinação, tirando uma perna, fazendo exercício com uma mão só, essas coisas. Então, ele é uma ferramenta legal porque, à medida que você for progredindo, você vai mudando a inclinação, você vai mudando... alguns exercícios dentro dessa cordinha vão ficar mais difíceis, mesmo sem mudar a inclinação. Enfim, a forma de progressão é menos limitado, sabe? Eu acho que ele é um dos aparelhos, assim, para ter em casa que rende mais, sabe? Porque sempre vai ter um jeito de deixar mais difícil, sabe? Sim, mas sabe, Clara, quando as pessoas falaram, nossa, agora não pode sair de casa, o Cris, meu namorado, entrou em pânico. Ele falou, não, como é que a gente vai na academia? Eu falei, meu filho, relaxa, você tem uma doutora em biomecânica em casa, entendeu? Aí ele Tá ficava assim, pensando o quê? nossa, sem peso, como é que eu vou fazer Rainha das exercício sem peso? alavancas. Aí eu falei, calma aí, né, peraí. Aí, até brincando aqui com o pessoal de casa, eu lançar um desafio. Experimentem, gente, fazer um abdominal com o braço no peito. Depois repete o mesmo abdominal com o braço na altura da orelha. Depois repete o mesmo abdominal com os bracitos esticados na altura na linha da cabeça. Então experimenta só Boa. isso. Pronto. Entendeu? Eu falei o que eu tinha que falar nessa questão de adaptação da carga de treinamento. Tem muita coisa que a gente pode fazer com o nosso peso corporal. Eu falo que equipamento para os nossos alunos do Bastidores é uma faixa elástica, uma corda e o peso corporal. Então, assim, dá pra gente fazer muita coisa com isso. E é até engraçado, assim, aí contar. Eu não tenho nada aqui em casa, né? Pelo menos você tem esse kettlebell aí, porque eu não tenho nada, né? Eu tô num barco pequeno, apertadinho. Aí, hoje eu até filmei uns exercícios pra colocar no Instagram do Bastidores com uma corda. Aí, o que eu fiz? Eu desamarrei o barco e usei a corda do barco. Aí tô eu lá fazendo exercício com a corda do barco. É assim, gente, a gente se adapta, cada um do seu jeito. Já vi pessoas super legais colocando água em garrafinha de plástico, que aí, né, mais ou menos 1 litro de água, pesa mais ou menos 1 quilo, e lá, uhul, com a garrafinha de plástico. Então, assim, tem muita ideia legal rolando por aí. Eu acho que o importante é a gente não ficar parado, mas com consciência. Né? Consciência do que a gente está fazendo. Com consciência do movimento e com o movimento consciência. Nossa, já estou inventando slogans aqui agora. Ô, Clara. Temos um novo slogan. Pois é. Aqui, já marca aí na sua agenda para a segunda quinzena de abril. Já vamos te enfiar aqui de novo, porque a gente tem que continuar discutindo sobre treinamento. É um assunto muito importante e que a gente precisa fazer com mais qualidade. Não é só fazer, gente. Isso é o que mais me preocupa. Às vezes eu vejo algumas coisas online que me dão dor de barriga. Não tô brincando, não. E eu fico assim, fiquei sem dormir um dia quando eu vi uma pessoa fazendo aula de ponta no carpete. Então, assim, a gente ainda tem que discutir muitas coisas em relação à aula online para que a gente dê conta de vencer essa quarentena com saúde e com qualidade, né? Então, isso aí, assim, com certeza. Nossa,
Tem gente aqui perguntando, o estúdio Tati está perguntando se essa live ficará gravada. Sim, essa live vai ser publicada no YouTube do Bastidores. É só jogar lá no YouTube Bastidores Treinamento ou Bastidores Dança, Pesquisa e Treinamento que vocês vão achar esta live e todas as outras da nossa programação da quarentena. E essa live também vai para a nossa plataforma de ensino à distância, que é EAD de ensino à distância. .bastidorestraining.com, training de treinamento em inglês, tá? Vou mandar para vocês aqui os endereços daqui a pouco. E curtam, gente, curtam o Instagram da Clara, curtam o Instagram do Bastidores, curtam o nosso canal no YouTube, o nosso Facebook, curte tudo, porque é um trabalho muito grande que a gente está tentando fazer para desenvolver as ciências da dança no Brasil. Essa área que tem pouquíssimos profissionais, que a Clara deu esse pontapé tentando juntar a gente, e a gente tem que se juntar, tem que se unir. Então, assim, eu queria agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado fazer essa live com a gente hoje e pelo trabalho que você tem feito, porque assim, eu acho que a gente precisa de mais profissionais como você no mercado para trabalhar com qualidade com os bailarinos. A gente tem uma carência ainda muito grande de preparadores físicos para bailarinos. Aqui no Brasil, principalmente, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada de coração. E guarda aí na semana, na segunda quinzena de abril, a gente vai ter que achar um outro espaço para a gente continuar discutindo. Sim, com certeza, pode deixar. Agradeço muito, muito o convite também, Bárbara. Amei, foi muito bom. E espero que a gente se encontre aqui em breve, então. Uai, assim que a gente puder entrar nos aviões, sair de casa e entrar em aviões e ir para o outro lado do mundo, encontraremos. Sim, com certeza. Que eu também tô com saudade desse sol, desse calor. Eu tô aqui nesse frio com a lareira ligada e já tá tarde, aqui já tá escuro. E aí ainda tá lindo de alcinha e tudo mais. Ó, então, muitos beijos, gente. Obrigada para quem assistiu. Divulguem, ajudem a gente a compartilhar esse conteúdo que é tão importante das ciências da dança e para a gente cuidar do nosso corpo com consciência, né? Isso aí, pessoal. Então, um beijo a todos. Um beijo.